né? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, eu glória a Deus aí. Aleluia, que maravilha, né, irmão? Deus está aqui presente. Né? Eu fiquei feliz de ver essa jovem louvando ao Senhor, né? Que bênção, né, irmão? Esse Deus é maravilhoso, né? Aleluia. Como foi falado aí, irmãos, eu fui pego de surpresa agora de tarde pela Beatriz para me trazer a palavra no lugar dela. Então, como já estava em cima, não tinha como mudar, né? Aí eu falei, não, tá bem, traria uma mensagem. Amém? Aleluia. Vamos ler o tema da campanha. Apocalipse capítulo 3. Olha aqui os cariocas. 3. Eu pequeno. Versículo 7 diante. Amém? Aleluia. Quem achou, diga amém? Quem não achou, fala assim: espera um pouquinho, pastor. Todos acharam? Amém. Glória a Deus, né? Então vamos lá? 3:7 diz assim, ó. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti tu usas uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu? Não. Amém? Somente 10. Aleluia. Aí no ferro, vou cantar um coro aqui. Eita, né? O pastor também quer olhar. Quem canta coro aqui sempre é o outro lado, né? Mas vou tentar cantar um coro aqui, que é abençoado. Amém? Aleluia. Mas sapato de fogo, cajado na mão, olha o varão. Mas sapato de fogo, cajado na mão, olha o varão. Meus olhos da fé quanta glória nesse lugar, quanta glória nesse lugar, quanta glória nesse lugar, quanta glória nesse lugar. Pelos olhos da fé começo a ver, o povo já vai uma vida. Pelos olhos da fé começo a ver, o povo já vai uma vida. Quanta glória nesse lugar, quanta glória nesse lugar, quanta glória nesse lugar, quanta glória nesse lugar. Ele está em nosso meio, é uma onda, ele chegou para me guiar, ele está em nosso meio, é uma onda, ele chegou para me guiar. Glória, 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 glória sem parar. Glória, 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 glória sem parar. Glória, 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 glória sem parar. Glória, 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 glória sem parar.
Aleluia, a igreja é perfeita, a igreja que não tinha se misturado com o mundo, irmãos. Aleluia. Aí eu fiz algumas anotações aqui, irmão, para dizer mais ou menos aonde ficava mais ou menos a igreja de Filadélfia, né? A igreja de Filadélfia, ela ficava localizada numa pequena cidade que tinha sido estabelecida como centro da cultura grega, né? Ou seja, ela ficava situada numa pequena cidade, né? Onde era situada um centro como de cultura grega. Então era num lugar pequeno, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, envolvida de várias igrejas, tinha muitas igrejas por perto dela. Aleluia. Só que a igreja de Filadélfia, ela se destacava das outras igrejas. Por quê? Porque era uma igreja que verdadeiramente Deus se fazia presente e havia o que? Vigilância, né? Existia um povo ali, os crentes, que verdadeiramente eram vigilantes, né? Procuravam viver mesmo em vigilância, em não se misturar com as coisas do mundo. Por quê? Porque algumas igrejas em volta deles já tinham se corrompido. Mas a igreja de Filadélfia não. Ela estava ali na prudência. Ela estava ali, né, na vigilância. Para quê? Para não se envolver com as coisas do mundo. E nem com muitas igrejas ali que já não estavam mais de acordo com a palavra de Deus, com a vontade do Senhor. É assim que nós temos que procurar a cada dia viver diante da presença de Deus, né? Porque nós sabemos, irmão, né, que o mundo já é do maligno, o mundo já está envolvido com as coisas do mal, e a gente tem que se afastar do mal e se apegar ao bem. Aleluia. E nós temos que estar também, irmão, apercebidos quanto àqueles que estão em volta de nós, né, aí no mundo afora. Porque, irmão, nem todos que dizem, né, que é crente, na verdade estão vivendo como crente de verdade, né? Então nós temos que tomar cuidado. Por quê? Para que nós não venhamos ser enganados. Porque nem tudo que brilha é luz, né? Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós temos que viver como uma igreja santa. E nós sabemos, irmãos, que muitos hoje em dia não vivem mais como igreja santa. Não tem santidade. Não vive mais a santidade como era para viver, né? Muitos estão corrompidos com as coisas deste mundo, né? E nós sabemos que Jesus está às portas, como é falado constantemente, e que o Senhor irá vir buscar um povo lavado, remido no seu sangue, e um povo de boas obras. Amém? Quem concorda com o pastor, diga amém. Aleluia. Então nós temos que verdadeiramente estar vigilando, porque todos, né, como a palavra do Senhor diz, tem todos que me dizem: Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Mas tem aqueles que fazem o que, irmão? A vontade de quem? Pastor? A vontade dos obreiros? Não, a vontade de Deus, né? Nós temos que fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita. O homem pode se corromper, mas Deus não, né? O homem é sujeito a cair, o homem é sujeito a pecar, o homem é sujeito a falhar, mas o nosso Deus é perfeito. Aleluia. Então nós temos que estar firmes com este Deus. Aleluia, porque é este Deus que
continuasse separada, continuasse uma igreja verdadeiramente firme na presença de Deus. Aleluia. E nós temos que entender que Jesus vai voltar de verdade. Quem quer dizer que Jesus vai voltar de verdade? Porque não tem crente que acha que isso é só um conto, que isso é só conversa. Mas é real. É real, Jesus vai voltar de verdade. Aleluia. A Bíblia diz que todo olho verá na sua volta, irmão. Quando ele voltar das nuvens. Aleluia, todo olho verá. Então nós temos essa promessa da volta de Cristo. Mas quantos estão preparados? Quantos estão vigilantes à volta de Cristo? Porque, irmão, muitos hoje vistam como as virgens, as virgens que dormiram quando o noivo veio. Elas estavam dormindo, deixaram acabar o seu azeite, e não tinha azeite para poder acender suas lâmpadas para poder ver o noivo. Então deixaram acabar o azeite, e aí o azeite acabou e não puderam mais ter um encontro com o noivo. Aleluia. Quantas virgens eram? Deixa eu perguntar aqui. Quantas virgens eram? 10 virgens. 5 eram prudentes. 5? Papai, você está afiado aqui, tá? Aleluia. Então aquelas 5 loucas esqueceram e deixou acabar, Então as suas lamparinas apagaram porque o azeite acabou e elas dormiram. Quando o noivo veio, não escutaram o aviso, E aí quando elas tiveram acordar, o povo já tinha entrado para a festa. E a Bíblia diz que fechou-se a porta, Aleluia. Então, irmãos, é desse jeito na vida de Cristo. Quem estiver preparado, quem estiver prudente, vai entrar no reino dos céus, vai subir com o Cordeiro de Deus. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é Ele que tem a chave. Porque diz aqui, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e fecha ninguém. Isso se chama autoridade, poder. A chave aqui simboliza autoridade. Só Ele tem essa autoridade. Só Ele tem esse poder de abrir as portas. Aleluia. Quem pode dar glória? Aleluia. Ele pode abrir porta onde não tem para você. Eu não sei qual é a porta que você pede a Deus. Se é a porta, se é uma porta de salvação, se é uma porta de libertação, se é uma porta de cura, se é uma porta de emprego. Aleluia. Se é uma porta de revestimento. Porque nós não podemos pedir só coisa material do Senhor, não, irmão. Porque o material ele pode nos suprir. Mas como nós somos pidão, como nós somos pidões, gostamos de pedir, ali não inclui tudo, Porque só Ele pode dar. Mas vamos pedir revestimento. Vamos pedir mais da graça dele. Porque Ele tem para nos dar. E aí Ele pode abrir a porta da graça
Aleluia, não é graciosa. Então só Ele tem a chave, irmão. Aleluia. E eu quero dizer para você, irmão, faça como a palavra dele diz: pedir, pedir, assim usar, batei e abrir-se-vos-á. Aleluia. Se você está pedindo, irmão, você está batendo, ele vai abrir a porta. Aleluia. Porque ele tem todo o poder. Aleluia. Todo o poder foi dado a ele. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então a porta, ela pode ser de uma oportunidade para serviço, para trabalhar, ou para evangelismo, né? Aleluia. Mas ele pode abrir a porta. Aleluia. Olha o que ele diz ao anjo da igreja: ó. Eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. E eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu. Não negaste o meu nome, eu sei. Aleluia. Mesmo que ele tinha pouca força. Porque, irmão, não é fácil não. Manter uma igreja santa, uma igreja fiel, no meio de um lugar que muitos crentes já estavam corrompidos. Né? Manter uma igreja no lugar que as trevas estão em volta, os ímpios estão em volta, pessoas que se dizem crente estão em volta, querem corromper a igreja. Mas esse anjo, esse pastor, ele estava firme com a sua igreja. Por que ele estava firme com essa igreja? Porque a palavra estava sendo pregada, a verdade estava sendo dita ali dentro. O ensinamento estava tendo o verdadeiro ensinamento, o verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus. Porque é a palavra que nos liberta. Não é isso? João 8,32, o que é que diz? E conhecereis a verdade. E no 36, quem lembra? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, é a palavra. Aleluia. Então nós somos salvos pela palavra, nós somos libertos pela palavra. É a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos ajuda. Aleluia. Mas você serve um Deus vivo. Quem serve um Deus vivo aqui? Nós servimos a um Deus que é vivo, irmão. A um Deus que é vivo, que é santo. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha o que o papai diz aqui ao anjo ainda. Aleluia. Eu gosto de ler esse versículo, aqui, versículo 8, porque esse versículo é maravilhoso demais. Ó. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tenho pouca força, guardaste a minha palavra. Aleluia. E não negaste o meu nome. Irmão, não negue o nome do Senhor. Não negue o nome do Senhor. Como é que eu vou negar o nome do Senhor? É interessante essa parte, né, irmão? Quando o crente começa a mentir. Quando ele começa a mentir, ele começa a negar o nome do Senhor. Porque Deus não é mentiroso. Jesus disse
Filho do diabo. De Deus não. Amém? Então ele se torna filho do diabo. Mas é só uma mentirinha. Quem gosta de contar mentirinha vai de ferro? Bacana. Quem gosta de contar mentirinha? E mentirona? E mentirão? Tudo é mentira, meu irmão. Então, se a pessoa, se o crente começa a mentir, meu irmão, pode ter certeza que papai do céu se afasta, viu? Está mentindo. Irmão, olha, eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz em Provérbios que Deus não se agrada daquele que causa contenda entre irmãos. Estou dentro da palavra. Amém? Aquele tipo de pessoa que causa contenda entre irmãos, Deus não se agrada. Então, se o diabo quiser fazer com que você venha causar contenda com seu irmão, resista a ele, irmão. Se o diabo quiser lançar uma certa em você, para você falar uma coisa que vai causar contenda, está entendendo? É melhor ficar calado. Viu? Porque se você ficar calado, você vai se dar como sábio. Está entendendo? Porque, irmão, é o que mais o inimigo quer, é causar contenda entre irmãos. Está entendendo? E na contenda o crente não fala pelo Espírito, porque a carne toma de conta. Então nós temos que vigiar, né? Evita contenda. Está entendendo? Quando o inimigo quiser usar para causar contenda contigo, meu irmão, para morar. Quando vier falar do teu irmão para você, aí você diz: olha, eu não falo mal do meu irmão, eu vou orar por ele. Né? Aleluia. Vamos olhar aqui em Provérbios 6. Provérbios 6. Aleluia. Aleluia. Provérbios 6. Provérbios 6. Aleluia. Quem pode agora? Aleluia. Provérbios 6. Aleluia. Vamos ler a partir do 16. Vamos lá? Provérbios 6:16. Eu vou ler aqui para tomar tempo. Amém? Se os irmãos quiserem procurar, não. Eu já achei aqui. Depois pode ler em casa. Preste atenção no que diz em Provérbios 6. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a sétima a sua alma abomina. A alma do próprio Deus abomina, viu? Olhos altivos, né, aquele que se engrandece, e língua mentirosa. Eita, língua mentirosa, né? E mãos que derramam sangue inocente. É aquele que mata o irmão, né? Derrama o sangue inocente, mata o próximo sem ter feito mal. Então esse Deus abomina, né? Deus odeia. Aleluia. Irmãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos. Aí quer dizer aquele pensamento maligno, sabe? O pensamento
não agrada a Deus. E pés que se apressam a correr para o mal. Você já pensou? Pés que se apressam para correr para o mal. Quando correr para o mal com você, é ir atrás de fofoca. Ai, eu quis saber disso, eu quis saber. Mas é aquela dica, não conta para mim, não. A dica é gente. Ah, eu não vou saber disso. Está entendendo? Aí se chama pés que se apressam para o mal. Ah, não, deixa eu contar para você, deixa eu ligar aqui no zap. Tem um zap, deixa eu ligar aqui agora. Ah, vou mandar pelo Instagram. Ah, não vou mandar pelo Facebook mesmo. Ah, vou conversar pelo celular mesmo, né? Chamada de vídeo. Está entendendo? É isso que chama pés que se apressam para o mal. Então Deus, irmão, Deus se abomina. Quem pode dar glória, irmão? Deus está nos ensinando. Deus está nos ensinando. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha, eu vou continuar aqui, o mistério está forte. O negócio está forte aí, está forte ou não? E testemunha falsa que profere mentiras. Olha mais uma vez a mentira aí, ó. Testemunha falsa que profere a mentira. Ou seja, a pessoa está mentindo e ainda até que concorda com ele ou com ela. Ó, fulano fez isso. Foi bem, foi. Está aqui fulano que vai concordar. Não foi fulano. Aí está o crente mentindo. Concorda com mentira. Deus vai se agradar disso? Hã? Deus vai se agradar disso? Deus não vai se agradar, irmão. Está entendendo? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, testemunha falsa que profere mentira. A pessoa está mentindo, aí tem que chegar ao outro lado e aí vai falar assim: olha, é verdade, o senhor está falando é verdade. Não é verdade, fulano? Diz aí o outro concorda com a mentira. Está entendendo? Aí quem está inocente, né, no negócio, vai acabar acreditando, porque é dois mentindo. É dois mentindo. Ah, eu vi o pastor passando ali no bar, tomando uma pinga. Viu o cara? Tinha um bar. Não tinha outra coisa por perto. Pediu um copo d'água, tomou uma água, aí você quer pinga. Isso pode acontecer. É julgamento, julgar. Claro que está errado beber uma água na porta do bar. Mas não tem outro lugar para estar morrendo de sede. Está entendendo? Então nós temos que tomar cuidado, porque nós temos essa capacidade de julgar o nosso irmão e de condenar. Procura saber primeiro se o cara está fazendo a coisa errada, né? Se ela está fazendo a coisa errada, procura saber antes de você julgar, antes de você destruir o irmão ou a irmã. Não tome decisões precipitadas. Amém? Deus está nos ensinando aqui nessa noite. Cuidado, porque a mão do Senhor pode vir. Olha, meu irmão, olha no final aqui. Essa que é forte, ó. E o que semeia contenda entre irmãos. É a sétima, olha. E testemunha falsa e profeta mentiras. E o que semeia contenda entre irmãos. É aquele que gosta de estar inventando mentira, falando mentira e envolvendo outro irmão que não tem nada a ver. Está entendendo? Aí está semeando contenda. Né? Eu vi fulano falando isso que o irmão nem falou. Está entendendo? Então toma cuidado, porque isso, o diabo. Quem está por trás disso aí? O diabo. O nosso Deus é um Deus de paz. Amém? O nosso Deus é Deus de paz. O nosso Deus abomina a contenda, a discórdia.
Você vai entregar para Deus, não vai descontar no teu irmão, não. Está com raiva, vai falar com o teu irmão, ou com Deus, e não vai descontar no teu irmão, não. Se estiver chateado, magoado, Senhor, por favor, tira essa mágoa do meu coração, tira essa ira, Senhor, porque eu quero que o Senhor venha quebrantar o meu coração, né? Eu quero dizer para você que Deus está nos ensinando. Amém? Quem concorda com o pastor Lírio? Amém? Aleluia. Deus seja louvado. Amém? Quando eu morava lá no Girassol, né? Depois da Águas Lindas, lá depois da Morada da Serra, quase chegando no Japão, um lugar longe. Na igreja que nós congregávamos, que era normalmente a igreja não era a que tinha sido construída, era a igreja ainda pequena. Mas estava escrito assim, nesta casa, tinha um aviso lá na parede assim, nesta casa não fala mal do seu irmão, mas oramos por ele. Está entendendo? É interessante, né? Nesta casa não se fala mal do seu irmão, mas oramos por ele. Nós vamos abraçar essa palavra, né? Eu sei porque o inimigo ele tenta, porque ele é tentador mesmo, né? Não? E a gente tem essa fragilidade. Nós que somos seres humanos, carne, estamos sujeitos a isso, mas vamos pedir. Vamos pedir a Deus para Deus nos dar capacidade de resistir o diabo. E aí o que vai acontecer com ele? Né? Sujeitar-vos, pois, a Deus, como diz a palavra do Senhor, sujeitar-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá do vazio. Tem que fugir de perto, você é o diabo. Não é o teu irmão, não. Não é o teu próximo, não. Não é teu filho, não. Não é teu vizinho, não. Quem tem que fugir é o diabo. Amém? Aleluia. Porque você tem que entender uma coisa, ó. Olha aqui, pastor. Você tem que entender uma coisa. Deus vai julgar através da sua palavra. Quem vai julgar o que é a palavra? Vai ser julgado pela palavra de Deus. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. E aí? Está entendendo? Não é a palavra de Deus que nos condena, não é ele, não, é a palavra. Porque a palavra dele é ensino, eu te ensinei. É que nem, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo. É que nem no colégio. O professor ensina a matéria, não é desse jeito? Quem é de aqui sabe. O professor ensina a matéria. Passa o mês todo ensinando a matéria, ensinando tudo. Aí no dia da prova, não tem a prova. Aí vai ter a prova. Aí chega na prova, aí é tudo que ele ensinou. Quem prestou atenção, quem estudou, vai tirar de 8 a 10, né? Na prova. Vai tirar uma nota boa. Mas quem não fez caso, aí vai tirar de 2, de 3. Aí ela me reclamando com o professor. Aí ela me reclamando com o professor. Professor, por que tirei tanta ruim dessa prova? Por que tirei tanta ruim dessa prova? Mas não estudou, meu irmão. O cara está te ensinando. Está mostrando para você, mas estou aqui ensinando, falando ali. Aí você vem estar conversando, aí você está mexendo no celular, aí você está com a mente lá na morte da miséria. Está entendendo? Então nós temos que prestar atenção. Temos que estar atento, amém? Quem concorda com o pastor de amém? Não é dessa forma? Se você estudar, se você prestar atenção, né? Deixar de conversar dentro da sala de aula, prestar atenção, você aprende. Agora se você ficar desligado, conversando, mexendo no celular, mandando mensagenzinha,
ainda vai levar um zero, ainda vai levar um de burro, ou de burra. Não é desse jeito? Então tem que estudar, tem que aprender, tem que prestar atenção e tem que se comportar dentro da sala de aula. Amém? Olha, estou falando isso aqui porque Deus sabe o que eu estou falando. Né? Você tá? Papai está todo puxado meu aí, quem gosta de estudar e não presta atenção. Amém? Então, nós temos que ser como a igreja de Filadélfia. Porque a igreja de Filadélfia era exemplo. A igreja de Filadélfia era exemplo e nós temos que ser exemplo também. Amém? Então que Deus abençoe. Amém? Quem pode dar glória? Quem entendeu a palavra? Diga amém. Aleluia. Quem é Filadélfia aqui? Levanta a mão. Quem não era, agora vai ser. Levanta a mão. Quem não era, agora vai ser Filadélfia. Tem medo, né? Porque a gente é fácil mesmo, mas nós vamos ser, não? Todos nós vamos ser. Se nós não éramos, vamos ser, velho. Estamos aprendendo uma palavra de Deus aqui. Amém? E aquele que já é, vai ficar mais forte aí. Amém? Deus abençoe.